Boa noite, pessoal. Começaram a entrar aqui já. Prazer tê-los aqui mais uma vez. Quem já está acostumado com essas nossas lives às quartas-feiras, 21 horas. A Brenda, meu amigão Ricardo, minha querida amiga Fabi. Acho que eu posso chamar a Fabiana assim, né, Fabi? Boa noite, pessoal. Hoje temos uma live bem descontraída. Foram enviadas algumas perguntas aqui, nós vamos já entrar sobre, tratando a respeito dos temas que foram abordados nelas. Tem muita coisa bacana para a gente discutir aqui, acho que vai ser muito proveitoso para quem está se preparando aí para fazer provas e concursos públicos, né? Esperar só mais um pouquinho para o pessoal entrar. Posso, Fabi? Que bom, fico feliz. Pessoal, tem uma coisa muito bacana que vocês podem fazer que me ajuda e ajuda a mais pessoas também, que é o seguinte, compartilhar a live. Tem esse aviãozinho aqui do lado, né, que vocês podem mandar isso aí pra galera, pro pessoal que eventualmente vocês sabem que está estudando para fazer alguma prova, algum concurso. Eu sei que nessa história de concurso público tem muito um pouquinho esse ranço de, às vezes, de competição, né? Mas às vezes é alguém que está estudando para outra coisa que tem nada a ver com você e que poderia se beneficiar daquilo que a gente vai discutir, comentar aqui. Então, fiquem à vontade, façam isso, por favor, né? Compartilhem com seus amigos, com seus colegas, que eventualmente poderiam ter algum tipo de benefício, né? Na verdade, assim, né? Quem vai ter que fazer prova algum dia vai acabar tendo que passar por algumas das coisas que nós vamos falar aqui. Então, por favor, me ajudem com esse processo de compartilhamento, porque eu acho que boas mensagens devem ser ouvidas pela maior quantidade de pessoas possível, né? Esperar só mais um minutinho aqui para o pessoal entrar. Foram enviadas para mim ao todo, dessa vez foram 7 questões. Uma das questões é um tanto quanto próxima da outra, mas tem algumas situações diferentes aqui que eu vou abordar. E acho que dá pra gente aproveitar e dizer que são 7 questões sim, ao invés de apenas 6, né? Douglas acabou de entrar também, boa noite. Muito bem. Bom, pessoal, vamos lá, né? Sem mais delongas, porque naturalmente vocês também têm os seus compromissos, têm o seu tempo aí também que é escasso, né? Todo mundo hoje com a rotina um tanto quanto atribulada não tem tempo para ficar desperdiçando, esperando que outras pessoas apareçam aqui na live do Gleison, né? Mas vamos lá. Pessoal, é o seguinte, ó. A primeira pergunta é uma pergunta muito interessante porque ela pode ser aplicável a praticamente todas as provas de concurso, a despeito de parecer ter uma característica um tanto quanto diferente. Mas veja só, a pergunta que me fizeram foi assim, ó. Como estudar para concursos que cobram tecnologias específicas na maior parte do edital? Logicamente, quem fez a pergunta é um cara da área de TI, né? Isso acontece em algumas provas não é o caso mais comum hoje em dia, mas isso acontece em algumas provas, onde você encontra no edital uma composição basicamente de tecnologias que normalmente não são cobradas em outros concursos. Então, às vezes acontece, né, de uma determinada prova vir com uma legislação totalmente diferente daquilo que se está acostumado a estudar ou se enfrentar em provas anteriores. Isso acontece às vezes quando muda a banca, isso acontece às vezes quando muda alguma coisa na própria empresa, né, na própria empresa, ou melhor dizendo, no órgão público. E as diretrizes da contratação são diferentes, né? O perfil que se deseja para a instituição é diferente. Isso aconteceu, ou vem acontecendo como um processo agora nas polícias, né? Para quem está estudando para os concursos da PF, da PCDF, deve ter percebido que até algum tempo atrás o perfil do cara que fazia que prestava um concurso para agente da PF, ele era eminentemente um perfil mais voltado para a do direito. Ou seja, o cara tinha que ter conhecimento de direito penal, processual penal, constitucional. E agora, né, dá para se perceber que nitidamente o viés mudou radicalmente. A banca, né, o CESP, vem concentrando uma quantidade muito grande de questões na parte de TI, ou melhor, num perfil mais voltado para exatas, já que tem um peso muito grande de TI, 30% da prova. Mais 20 questões, que seria quase mais 20% da prova, é também de exatas, de estatística e de raciocínio lógico e matemática, enfim. Nós temos uma concentração muito grande na parte de exatas, né? Num viés que é bem diferente daquele viés que vinha se tendo anteriormente. E aí a grande questão é a seguinte, como é que eu faço para me preparar numa situação assim, né? Que o edital ele é bem diferente daquilo que eu
esperaria que fosse? Ou como o caso do pessoal de TI, como é que eu faço quando o edital ele cobra coisas que são muito específicas e que não estou acostumado, eu não conheço, nunca vi, né, não estou acostumado a estudar, isso eu não vi na faculdade, o concurso do BRB, talvez um exemplo bem interessante, o pessoal que é de área de TI, né, que vai prestar esse concurso, é um edital que, o último edital de 2019, que foi feito pelo IADES, ele veio radicalmente diferente daquilo que vinha sendo feito nos editais anteriores, que foram provas organizadas pelo CESP. E foi um edital que tinha COBOL, que tinha um monte de conteúdos, né, de mainframe, enfim, que tipicamente não eram cobrados em muitas provas, quase nenhuma prova cobrava, aliás, né? E aí isso veio nesse edital com prazo muito curto para se estudar. Então, o que você tem que fazer quando acontece isso? A primeira coisa é a seguinte, você tem que se conscientizar que o estudo ele deve ser feito numa forma que nós chamamos de espiral do conhecimento. Ou seja, essa é uma técnica que eu trabalho, né, com os meus mentorados, é a técnica que eu recomendo que vocês usem. Eu divido, né, acho que já comentei isso em outras lives, eu divido o processo de preparação em 3 fases. A primeira fase é uma fase de vista de todo o conteúdo edital, onde você está mais concentrado em resolver poucas questões e elaborar os seus resumos. Então você tem que ter uma visão superficial a respeito de todos os assuntos que estão previstos ali. Então o ideal é que você não queira agora nessa primeira fase ter um grande aprofundamento em todos os temas que estão previstos no edital. Esse aprofundamento, né, esse detalhamento, nessa especificidade dos temas, você vai obter à medida que você for avançando nas fases seguintes, na fase 2 e na fase 3. Mas dado pelo nível das questões, pela exigência que novas questões vão cobrando temas mais específicos, você vai também se aprofundando. Então, assim, na fase 1, o que você precisa ter? Eu costumo dizer, né, a analogia que eu uso é assim, ó, é um oceano de conhecimento de 1 palmo de profundidade. Então, o ideal é que, no primeiro momento, já que você tem muitas matérias de conteúdos estranhos, você tem que ter uma visão, pelo menos, superficial a respeito do assunto. Você não tem que se aprofundar nele. Então, é uma linguagem diferente. O que você precisa saber? Quais são as características sumárias, o mais sucinto possível a respeito daquela linguagem. E aí, se eventualmente você, mais adiante, você vai encontrando questões que já foram cobradas por aquela banca, com mais detalhes, com mais profundidade, você vai se aprofundando. Então, no primeiro momento, ter uma visão superficial, global a respeito do assunto. Depois, em novas passadas que você vai fazer, nas próximas fases, você vai então se aprofundando. É por isso que a analogia é de uma espiral, né? Porque você tem uma primeira passada muito superficial, depois você vai continuando a passar pelos temas, mas se aprofundando cada vez mais, de modo que você vai seguindo essa espiral até um nível de profundidade que seria adequado para fazer aquela prova. Uma questão que é decorrente dessa, né? Não é a própria questão que me foi feita, mas que decorre dessa, e aí acaba surgindo um novo tema, é o seguinte, tá, beleza. E nesse caso, então, de tecnologias ou de assuntos novos que nunca foram cobrados ou que tem uma cobrança muito pequena, como é que eu faço quando eu já esgotei as questões da banca? A primeira coisa é o seguinte, você deve continuar repetindo as questões da banca que você já fez. Segundo, e aí vem um tema que já foi discutido na última live, né, que nós fizemos, quando nós tratamos do estudo baseado em questões. É muito importante que você se dê ao trabalho de elaborar as suas questões. O processo de elaboração de questões do candidato permite que ele se aproxime do perfil, do mindset, do perfil mental do examinador. Ou seja, o trabalho que você tem de tentar elaborar uma questão, ele é o mesmo trabalho que o examinador teria para elaborar a questão que vai estar na sua prova. Então, dado que você tem um conhecimento já razoável, porque você já viu como é que as questões são cobradas, onde normalmente eles gostam de cobrar, né? Por analogia, você consegue então tentar inferir quais seriam, portanto, os assuntos mais cobrados de um determinado tópico novo. Tente também, nesse processo, à medida que você vai fazendo, você vai se aperfeiçoando, né? Como dizia o Denzel Washington, você fica bom em tudo que você pratica. Então, à medida que você vai se aperfeiçoando em fazer essas questões, naturalmente você vai também, inclusive, incorporando a característica do estilo de pegadinha que a banca costuma fazer. O pessoal que já teve aula comigo sabe que eu costumo sempre enfatizar um tipo de pegadinha que o CESP adora fazer nas suas questões, que é basicamente o seguinte, ó, você tem um determinado conjunto de assuntos a respeito de um tema e, sei lá, determinada coisa você tem 4, 5 características. E aí a questão vem descrevendo apenas 3 características relacionadas àquele assunto. No primeiro momento,
Para quem está acostumado com aquele assunto sendo normalmente explicitado com as 5 características, a pessoa acha que aquilo ali é uma declaração que está errada. Porque houve omissão de 2 características que comumente estão presentes naquela definição. Só que eu quero que vocês pensem, né, e aí uma dica da própria banca do CESP, é que omissão não constitui um erro em si. Omitir alguma coisa não quer dizer que isso seja um erro. Então, dependendo de como foi omitido, normalmente a omissão é apenas não citar alguma coisa, mas não quer dizer que seja errado. Você não disse aquele conceito da forma mais completa possível, mas você o apresentou de uma forma que pode ludibriar ou induzir muitas pessoas a acreditarem que aquele conceito estava errado. Então, essa indução por omissão de que aquilo é um erro, isso é uma pegadinha típica que o CESP tem costumeiramente adotado em suas questões. E à medida que você vai pegando essa manha, né, de fazer questões, você vai incorporando essas características de fazer essas pegadinhas que tipicamente a banca gosta de fazer. Então, assim, fechando então essa primeira questão, né? Fechando o assunto dessa primeira questão, o que se deve fazer então quando você tem muitos tópicos novos ou diferentes a estudar no edital que acabou de sair para você? Primeiro, você tem que ter uma visão superficial e global a respeito do assunto. À medida que você vai, então, você primeiro tem que fazer de tudo para ver o assunto inteiro o mais rápido possível, elaborar os seus resumos, que vão ser resumos pobres, logicamente, porque você está sendo superficial. E depois, com a resolução de novas questões, né, à medida que você vai fazendo mais questões, à medida que você vai vendo novos detalhes que a banca gosta de cobrar, você vai melhorando os seus resumos e vai melhorando também o seu entendimento e percepção a respeito daquele assunto. Então é um processo, né? Ou seja, por isso que é uma espiral de conhecimento que você tem que executar. E mais uma vez, enfatizando que se porventura as questões acabaram, não há problema nenhum em repetir as questões que você já fez, uma vez que a banca tem por costume, todas as bancas têm por costume repetir suas questões, tá certo? Então isso não representaria, não significaria, portanto, um prejuízo para você ter que repetir questões que você já fez, porque obviamente naturalmente, como pessoas, né, nós temos a característica de esquecer algumas coisas, então resolver a questão novamente é uma forma de você lembrar alguns detalhes que eventualmente talvez você não se lembrasse no dia da prova se você não tivesse feito esse processo de repetição. Então é muito importante que vocês fiquem atentos a essa questão da repetição. Muito bem, vamos lá. A segunda questão é uma questão que vale, vale $1 milhão, né? Ou seja, a prova do CESP. Se a prova do SEBRASP e CESP, né, vale a pena chutar? A resposta é meio que assim, ó. Sim, mas depende. Né? Como é que é isso? Sim, mas depende. Vale a pena chutar, mas tem 2 condições aqui importantes para esse chute. Primeira coisa, você tem que estar bem preparado. Ou seja, não adianta você querer chutar se você viu tudo de forma superficial. A chance de você errar é muito maior. Segundo, vale a pena chutar se você souber como chutar. Então aqui eu vou passar uma dica muito rápida, né, de como você pode melhorar o seu perfil de chute. Eu tenho a pretensão de gravar um novo curso de técnicas de estudo, e nesse curso novo de técnicas de estudo eu vou incorporar uma técnica de chute mais aprimorada do que estava no primeiro curso. Mas a regra geral aqui, para vocês terem uma noção mínima a respeito de como é que você pode chutar, é basicamente o seguinte, ó. O CESP elabora as provas dele, né, nesse conceito de certo e errado, e existe a necessidade de que exista um equilíbrio entre a quantidade de questões que sejam certas e a quantidade de questões que sejam erradas. Então isso vale, e aí é importante vocês terem essa noção. Você tem que separar isso da parte básica e a parte específica. Essas são provas independentes. E é fácil ilustrar isso. Vamos supor que o cargo, sei lá, de perito da Polícia Federal. Você tem diversos cargos de perito diferentes, mas uma prova básica que é comum a todos. Então a prova é separada. Então você tem que analisar isso, a prova da parte básica de forma independente da prova da parte específica. O que você faz então? Você se considera que está bem preparado, que estudou bastante, que está num nível de competição considerável. O que você faz? Você acabou de responder a prova, deixou, sei lá, 10, 15, 20% da prova em branco, vamos supor. O que você deve fazer agora? Você deve fazer uma contagem das respostas que você já colocou. E aí, naturalmente, o que vai acontecer? Ó, vamos pegar aqui, se fosse pegar a prova de perito da Polícia Federal como exemplo novamente. Tipicamente essa prova, ela é assim, ó, 50 questões, 50 itens da parte básica, 70 itens da parte específica. O que você deve fazer? Você conta os itens que você respondeu como certos e errados na parte básica. Então, se são 50, vamos supor que você colocou lá. Respondi aqui 30 itens errados e tem só 10 como certos. E restam 10 questões a serem preenchidas, que estão em branco. Ora, pensa comigo.
Se tem que ter um equilíbrio, o certo, o correto deveria ser o quê? 25 errados, 25 certos. Você já tem 30 que estão como errados. Só tem 10 como certos. Né? Aliás, existe uma tendência natural de nós nos encaminharmos ou detectarmos com mais facilidade as questões que sejam erradas, né? Por uma questão de você perceber que tem um erro ali presente. Mas, enfim, voltando ao exemplo, o que acontece? Você já tem uma quantidade de 30 erradas, apenas 10 certas, restam 10 para você preencher. O que você faz? Coloca as próximas 10 como certas. Todas as próximas 10 são certas. Mesmo que as próximas 10 não sejam certas, a tendência é que tenha muito mais questões certas ali do que erradas. Você já marcou mais erradas naquilo que você já tinha preenchido. Então, a tendência de ter esse equilíbrio vai acabar fazendo com que você ganhe alguns pontos. Eu já tive diversos alunos meus que aplicaram essa técnica em prova e acabaram ganhando, sei lá, 5, 6, 7, até 10 pontos é possível de se ganhar aplicando essa técnica, tá certo? Então, como eu disse para vocês, essa é uma técnica bem elementar, bem simples. Eu tenho uma técnica a ser... que é mais aprimorada do que essa, mas eu só vou divulgar isso no próximo curso de técnicas de estudo que está para ser gravado ainda, tá bom? Mas enfim, isso já pode ajudar a todos vocês, e a resposta, né, de se pode ou não, se vale ou não a pena chutar, vale a pena sim, dadas as duas condições que eu já citei novamente, tá bom? Vamos lá. Próxima pergunta, né, assim, ó. Como estudar assuntos extensos como o artigo 5º da Constituição? Bom, aqui é o seguinte, ó, vamos pegar aqui eu vou sair do artigo 5º primeiro, né, para explicar o que eu quero dizer, e depois eu vou voltar para o artigo 5º para usá-lo até como uma ilustração. Vamos fazer o seguinte, ó, na vida, de um modo geral, quando você tem um problema muito grande, qual é a melhor forma de você resolver? Tem até um vídeo meu que trata a respeito disso. Para quem vai pegar depois esse vídeo no YouTube, né, eu vou tentar fazer as referências de vídeos que eu já estou colocando aqui, para que vocês possam acompanhar os vídeos que eu estou citando, tá bom? Então assim, ó, quando você tem um problema grande, a melhor técnica para resolver esse problema é dividi-lo em problemas menores e tentar resolver os problemas menores primeiro. Então pega o problema menor mais fácil, resolve esse, depois o próximo. À medida que você vai resolvendo os problemas menores, naturalmente você vai se aproximando da solução do problema maior. Então é uma questão simples, né, trivial e lógica de você ter aquela ideia do dividir para conquistar, né? Então você, primeira coisa que você tem que fazer, quando você tem um assunto que é muito grande, um artigo como esse, o artigo 5º tem uma quantidade absurda de incisos, o que você tem que fazer? Você tem que fragmentá-lo, encontre uma forma, um padrão ali para poder fazer essa fragmentação. Eu vou dar um exemplo com algo que eu já fiz, isso está no curso de técnicas de estudo que está lá no site do Dominante TI. Aliás, hoje termina a promoção do Dominante TI, né? Hoje à meia-noite, está com 50% de desconto, não percam, aproveitem, né? Porque esse é um dos cursos que pode fazer com que você diminua bastante, consideravelmente, seu processo de preparação, tá certo? Então, um exemplo que está no Dominante TI é o seguinte: uma aluna minha, uma mentorada minha, né? Estava estudando para a prova do BRB, a última, 2019. E aí ela estava estudando a lei orgânica do DF, que é muito grande, né? Enfim, aí tinha um artigo 60, com uma quantidade muito grande de incisos. O que ela falou? Gleice, eu não sei como colocar isso no resumo. Você pode me dar uma dica de como fazer isso? Aí eu peguei, dei uma olhada aqui no artigo, nunca tinha visto a lei orgânica do DF, peguei aqui rapidamente na minha reunião com ela, e aí eu comecei a observar que tinha um padrão. Qual era o padrão? Ora, do que trata o artigo 60 da lei orgânica do DF? Das competências da CLDF, né? Das competências da Câmara Legislativa do Distrito Federal. E aí, lendo os incisos, o que eu percebi? É que vários incisos estavam relacionados ao mesmo tema. Então, o que eu percebi? Dos incisos 1 ao 10º, o que eu tinha ali eram competências da CLDF em relação a ela própria. Dos incisos 11 ao 16, era competência da CLDF em relação ao Executivo. E assim por diante. Quando eu peguei esses subconjuntos, eu já consegui, então, dividir um negócio que era gigantesco para ser decorado em algumas possibilidades. Então, na verdade, o mapa mental já começou a se desvendar a partir disso. O que eu pude fazer, então? Eu peguei aqui, ó, a competência da CLDF é o centro do mapa, aí eu saí, né, como primeira camada do mapa mental, eu comecei a pegar, ó, competência da CLDF em relação a ela própria, competência da CLDF em relação ao Executivo, com relação a fulano de tal, Beltrano, e eu consegui a primeira camada do mapa. Depois, para cada carinha desse aqui, eu explodia no novo mapa mental qual era o resumo que eu tinha que fazer, qual era o novo mapa mental que eu tinha que fazer em relação às competências da CLDF em relação àquele cara especificamente. Então, esse processo de divisão, né, de fragmentação, é a primeira dica que eu dou para você pegar uma coisa que seja muito grande, você tem que memorizar, e como é que você pode fazer então para memorizar isso. A primeira coisa, você tem que dividir aquilo.
e tentar encontrar um padrão, né? Voltando ao caso, especificamente do artigo 5º da Constituição, o que você pode encontrar de padrão? Você pode perceber que tem vários incisos ali que começam com a mesma expressão. Deixa eu ver se eu tenho esse artigo aqui já separado. Acredito que sim. Por exemplo, tem vários artigos que começam com a seguinte expressão: é livre, é livre, é livre. Os incisos 4, os incisos 9, o inciso 13, inciso 15, deve ter outros lá para baixo. Então tem vários caras que começam assim: é livre, é livre, é livre, é livre, então é livre. Então tem vários caras que sejam livres. Então é uma forma de você ter outra expressão comum que vocês vão encontrar aqui, ó: ninguém. Ninguém será isso, ninguém será aquilo, ninguém será não sei o que mais. Então você pega as expressões mais comuns e você já consegue aqui arrebanhar vários incisos numa coisa muito menor. Repito, né? Você tenta fragmentar, para isso você encontra padrões. Esses padrões permitem que você agrupe coisas que serão espalhadas, né, que estarem dispersas, e agora você conseguiu reunir em subconjuntos menores. Esse é um processo que funciona muito bem. Além de você fazer isso, né, vou pegar aqui, continuando com o artigo 5º da Constituição, o que você deve levar em consideração também? É que, num caso como esse, né, que trata dos direitos e garantias fundamentais, você tem que considerar também que tem a questão do bom senso. Então, uma vez que você fez esse trabalho de agrupamento, ainda tem algumas coisas que ficaram soltas, você tem que pensar o seguinte: ó, tem vários incisos que não estão aqui num padrão, mas que eu sei que por bom senso eu conseguiria acertar o texto deles. Né? Seria razoável entender qual seria o conteúdo deles. Então a questão do bom senso é uma técnica que você consegue aplicar também nesse tipo de situação. Para quem é da área de TI, um estudo que você pode usar, onde você pode aplicar o bom senso. Norma 27002, que é a norma que tem os controles de segurança da informação. Você tem lá 114 controles subdivididos em 35 objetivos de controle. É muita coisa para você ler, para você conseguir memorizar. Então, boa parte das questões do CESP que envolve a 27002, você consegue acertar usando essa técnica do bom senso. O que você deve fazer? Na hora de fazer o seu resumo, você vai lendo a descrição da diretriz de implantação do controle, e tudo aquilo que é bom senso, você não precisa resumir. O que você vai resumir então? Resumir tudo aquilo que aparentemente foge do bom senso. Então, aquilo que para você não seria tão trivial compreender ou fazer, você pega e tira como um ponto diferente que pode ir para o resumo. Vou dar um exemplo. Tem lá na seção de número 12, ele trata a respeito de proteção contra códigos maliciosos. Né? Tem um controle voltado para isso. E aí, nas informações adicionais da diretriz de implementação desse controle, ele indica lá que é razoável você usar 2 antivírus diferentes. Duas aplicações anti-malware diferentes, coisa que foge ao nosso bom senso. Né? Isso não é uma coisa razoável, assim, mas qual é o entendimento disso? Ele está dizendo para você colocar 2 antivírus diferentes na máquina, normalmente ele até não funciona. Mas você pode fazer isso no ambiente corporativo. Você ter duas soluções diferentes de antivírus acaba às vezes sendo uma coisa mais interessante do que ter somente uma. Por quê? Porque enquanto uma pega um determinado conjunto de códigos maliciosos, a outra pega um outro conjunto que talvez eventualmente não fosse pegado pela primeira solução. Então, são essas coisas que eu quero que vocês entendam. Então, a primeira técnica é de divisão. A segunda técnica que você deve usar é essa questão de usar o bom senso, quando você tem muita coisa para memorizar. E a terceira coisa é o treino com questões. Quanto mais questões você resolver a respeito daquele assunto, mais você tende a memorizar o que a banca gosta de cobrar, como ela gosta de cobrar. Isso facilita, portanto, a forma como você vai internalizar esses conceitos, para você conseguir compreendê-los e eventualmente responder numa prova futura. Então, 3 basicamente dicas importantes para que vocês consigam então trabalhar com assuntos extensos, né? Primeira, a técnica da divisão. Segunda, a técnica do bom senso. E terceira, a técnica de resolução de muitas questões, que vai permitir que você tenha uma compreensão melhor de como a banca entende aquele assunto, como ela gosta de cobrá-lo, e isso vai fazer com que você direcione melhor os seus esforços. É como se eu dissesse o seguinte: nem todos os incisos são importantes. Alguns caem costumeiramente mais do que os outros. Esses são obrigatórios, portanto. Você já tem que sabê-los. Isso você consegue aprender ou consegue facilmente identificar justamente por conta das questões que você insistentemente, sistematicamente resolveu no seu processo de estudo. Tranquilo? Espero ter respondido essa pergunta. Essa é uma pergunta muito interessante. Acho que ela tende a contribuir muito com todos que estão estudando. Próxima questão. No simulado estacionei na casa dos 70 pontos. Como evoluir? Pessoal, aqui é o seguinte, ó, vamos lá. Eu já comentei sobre isso, eu acredito que acho que em 2 lives diferentes, mas vamos tentar discutir isso de uma forma
melhor para ver se isso fica bem claro para que todos consigam compreender. Pensem comigo o seguinte: vocês sabem que a quantidade de questões que uma banca tem para um assunto, por maior que seja, ela é limitada. Então eu tenho mentorados meus que já estão assim resolvendo mais de 30 mil questões, num processo que vai de 1 ano e pouco, né, de preparação. Naturalmente o cara já está se deparando em alguns assuntos com a mesma questão pela segunda, terceira, talvez até quarta vez. E aí o que eu pergunto para você é o seguinte: e ele vai continuar fazendo isso? Vai. Por que ele vai continuar fazendo isso? Porque é necessário. Justamente para garantir que, eventualmente, se lá na frente ele se depara com uma questão exatamente igual ou próxima daquilo, ou que seja uma cobrança que tenha relação com aquela cobrança anterior, ele consegue acertar a questão. Então, o que eu estou querendo dizer? Quero dizer para você o seguinte: você está fazendo simulado, se não consegue subir de 70%, significa que você ainda não está compreendendo como a banca cobra determinados assuntos. Ainda tem 30% ali que está faltando de conhecimento para você. Como é que você resolve isso? Resolvendo mais questões, se aprofundando nas soluções das questões que você está errando. Então, é muito importante também que você entenda o seguinte, quando você resolve uma questão e você erra, esse erro dessa questão tem que ser encarado com felicidade, porque é uma oportunidade de você aprender uma coisa nova e de impedir que a banca te consiga pegar, você consiga te prejudicar lá na frente com aquela questão, já que você agora aprendeu como é que você a resolve. Então, é muito importante que você se atenha a esse detalhe. Não basta você, errei, deixa pra lá. Você tem que investigar e identificar claramente qual é o motivo. Bom, aí é onde entra um grande problema que nós temos hoje em dia. Porque as pessoas estão muito preguiçosas. O que acontece? As pessoas, naturalmente, elas tendem a querer tudo nas mãos, né? Tudo de forma muito fácil. E às vezes, onde é que você busca informação? Bom, questões. Eu tenho uma plataforma X que eu uso aqui de questões, e lá tem um comentário da galera. E aí tem um comentário que não tem nada a ver, né? Tem um comentário que é legal, tem um comentário que é mais ou menos. Você tem que fazer a filtragem. Daqui a pouco, assim, o que eu recomendo? Primeira coisa, o comentário correto, ele tende a ser um comentário embasado em literatura, né? Então, todo mundo que responde baseado na literatura, e você vê que a literatura é realmente uma literatura que dá base para responder aquela questão, ok, esse comentário é padrão, você pode aceitar. Não precisa ser um comentário de professor, pode ser um comentário de um candidato igual a você, mas desde que seja um comentário que tem embasamento, já é um lugar que você pode aprender a partir daquela questão. Se você percebe que não existe nenhum comentário a respeito da questão que dê embasamento, vá atrás. Para de preguiça e vá atrás. Vá atrás da literatura que a banca usou, pesquisa, investiga, e você vai acabar encontrando de onde a banca tirou. Pessoal, é o seguinte, 90% das questões são tiradas de algum lugar. Raramente alguém vai e faz a questão na sua cabeça. Os caras, especialmente questão do CESP, certo e errado, os caras tiram de algum lugar. Né? Eles tiram de algum lugar. E aí, o que acontece? Você tem que pôr pesquisa no Google, vai lá, vai fazendo combinações de frases na própria questão, até você conseguir chegar aonde o cara, qual foi a fonte de onde o cara bebeu aquela questão. E aí você aprende com aquilo. Então, assim, não fique escorado na muleta de que na ferramenta de questões que você usa, na plataforma de questões que você usa, vai ter uma resposta correta. Aliás, deixa eu comentar com vocês, Esse é um dos motivos pelos quais eu incentivei na última live, né? Nas últimas duas, aliás, que o pessoal fizesse lá a assinatura do Dominando TI. Por um motivo muito simples, pessoal. Eu já passei por diversas situações em sala de aula de gente dizer que uma questão tal tinha uma solução diferente. E aí, por que o cara estava dizendo isso para mim? Porque o cara viu um PDF do fulano de tal. Porra, mas olha só, quando você ia ver o argumento do cara, tem coisas absurdas. Tipo assim, às vezes o cara argumenta dizendo que eu me lembro muito bem, isso foi em 2009, uma questão era técnico judiciário do TRE do Paraná, e era uma prova bem difícil. O cara tinha copiado algumas questões de livro, copiou uma do Tannenbaum, que era bem complexa, sobre o algoritmo DS, né, o algoritmo de criptografia DS, e o cara comentava sobre S-Box e P-Box, e a questão era certa. Era certa por quê? Porque o cara tinha copiado o Tannenbaum. E aí o cara que estava vendendo um PDF na época, né, ele comentou assim: o CESP aloprou nessa aqui, questão certa. Ora, isso é comentário, pô. Dizer que a questão está certa porque o CESP aloprou? Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Estou querendo dizer para você o seguinte, e aí foi uma coisa que eu sempre bati muito em sala de aula. Não sigam quem vai levar vocês para o buraco. Um cego guiando outro cego, os dois caem dentro do buraco, tá certo? Então assim,
tentem descobrir quais são as fontes boas para vocês poderem estudar e para poderem se basear para verem o resultado, a resposta de questões, seja literatura, seja legislação. Não fiquem simplesmente escorados na muleta de ter uma resposta ali na plataforma de questões que você usa, tá certo? Isso é muito importante que vocês sigam essa dica, porque isso é fundamental, fundamental mesmo. Muito bem, então assim, o que eu tenho que fazer, né? Fechando aqui a discussão dessa questão de como é que eu faço para evoluir. Você tem que fazer mais questões, descobrir por que está errando. Se você está errando 30%, né? Por que está errando esses 30%? Vai lá, vamos supor, seu simulado tinha 100 questões, você fez 70 pontos, errou 30. Então essas 30 você tem que aprender como é que resolve as 30. Beleza. O que vai acontecer? Você vai fazer um novo simulado. Vai errar de novo mais 70%. Tem mais 30 que você errou. Você vai acumulando isso. Percebam o seguinte, ó, se você está fazendo isso de uma mesma banca, naturalmente, vamos supor que uma banca tenha 200 questões. Vou pegar 100 mesmo, que é o número mais fácil da gente trabalhar. Vamos supor que uma banca tenha 100 questões de um determinado assunto. Assunto X tem 100 questões. Você fez a primeira vez e acertou 70%, errou 30%. Quando você fizer essas 100 questões de novo, e você vai ter que fazer de novo, né? Quando você fizer 100 questões de novo, o que vai acontecer? É esperado que, se você fez esse processo que eu acabei de falar, de pegar lá as questões que você errou e tentar aprender por que errou, foi lá nos seus resumos e colocou os detalhes de solução daquela questão, separou aquela questão para você refazê-la depois, né? Para você se garantir de que ela não, em sendo cobrada, você não erraria novamente. O que vai acontecer? Naturalmente, quando você fizer de novo essas 100 questões, agora você deve acertar o quê? 80, 85, 90 talvez. Né? Depende da sua capacidade de absorção, de como você fez um bom resumo da técnica que você está usando para fazer revisões. Mas naturalmente você tende a subir. Então não há como você imaginar que, se você já fez as mesmas 100 questões 3 vezes, continua errando 70%. Né? Esse platô ele não deve se repetir indefinidamente. Se está se repetindo indefinidamente é porque alguma coisa do que eu acabei de dizer não está sendo feita. Você não está identificando exatamente quais são os tópicos que você estava errando, né? Não identificou quais eram, portanto, as armadilhas que estavam fazendo você errar, e você continuou errando, tá certo? Já disse que a noite dela melhorou, muito obrigado. A minha está ótima com a presença de vocês. Muito obrigado por estarem aqui. Aproveitando que o pessoal chegou depois, eu já estou discutindo aqui, já é a quarta questão, mas ainda tem algumas para nós discutirmos. Espero que vocês fiquem até o final, tá bom? Então, pessoal, essa questão de como é que você faz para evoluir quando você tem um platô. Simples. Insiste, tá certo? A técnica da insistência. Você vai insistindo, persistindo e tentando aperfeiçoar. Pessoal, comentando, né? Uma coisa que vocês já sabem de muito tempo atrás, que eu já comentei em outras lives também. É tudo um PDCA, tá certo? É um grande PDCA que você executa. Beleza? Vamos lá. Próxima questão. Quem estuda para concursos de TI, compensa começar a diversificar os concursos? Eu imagino que aqui é o seguinte, ó. Como o cenário está um tanto quanto estagnado de provas de concurso de TI, né? E vai ficar ainda algum tempo, grandes concursos, para quem acompanha a live que eu fiz com o Gledson, né, tá lá no meu canal do YouTube. Aproveite, né, para fazer propaganda aqui, o Merchan, né? Vão lá, se inscrevam no meu canal, tem mais de 70 vídeos. Um desses vídeos é uma live que eu fiz de 1 hora com o Gledson, um vídeo fantástico, onde a gente tratou sobre todo o cenário de concursos públicos para o ano de 2021 e até o início de 2022. Então vale muito a pena que vocês deem uma olhada nessa live lá. Então assim, ó, naturalmente bate aquele desespero, né, de achar assim, cara, eu não vou enfrentar a prova que eu queria esse ano. Até alguns mentorados mesmo mandaram mensagem: Gleice, pô, bateu um desânimo depois dessa live aí. Achar que o Senado só vai ficar para o primeiro semestre de 2021 me deu um certo desânimo. Imagine que isso aconteça com algumas outras pessoas. Não é para acontecer, tá certo? Você deve se manter motivado e pensando, o concurso vai acontecer, e quando acontecer a concorrência tende a aumentar, o perfil de competição tende a subir também, porque naturalmente todo mundo que deseja realmente estar lá vai fazer sua parte de estar se preparando. Então assim, a competição tende a ficar cada vez pior. Mas o que ocorre? Isso tem acontecido em especial no que diz respeito a concursos da área policial. Como eu acabei de falar no começo da live, né, o perfil de escolha do agente de Polícia Federal, por exemplo, ou até da PCDF, ele vem mudando. Paulatinamente ele vem se direcionando para um cara que tem mais conhecimento de informática, um cara que tem mais conhecimento da parte de ciência de dados, o cara com conhecimento agora também de contabilidade, para que ele seja um cara mais multidisciplinar e não só aquele cara que sabe direito. Para vocês terem uma noção, as disciplinas de direito todas, né, direito constitucional, administrativo,
penal, processual penal e legislação especial só tem 16 questões. Só 16 questões. Só TI, só informática tem 36. Né? Vejam, se você juntar a estatística, assim, nós são 20, também é mais. Né? Então é uma prova que é muito concentrada em conhecimentos que são mais de exatas do que o que acontecia no passado. Na verdade, assim, a galera do direito se ferrou com essa aí. Então, naturalmente, eu acho que é uma boa oportunidade para quem está se preparando para TI e os concursos não vão acontecer agora, vão demorar um pouco ainda para sair. O que eu sugiro que você faça? Essa é uma técnica que eu venho utilizando com os meus mentorados, né? Que é o seguinte, ó. O que você deve fazer? Vamos supor, o pessoal quer fazer, o pessoal que é de TI, tem um concurso muito interessante, muito atraente, que deve acontecer no segundo semestre, que é o concurso do BRB. 50 vagas direto, né? E mais 50 depois. Então é um concurso de 100 vagas, 50 para provimento imediato e 50 posteriormente. A Vanessa perguntou aqui sobre o concurso da polícia se tem chance de suspensa novamente. Tem sim, Vanessa. Acho muito provável que seja um suspenso novamente, mas é apenas especulação minha, tá certo? Voltando para o concurso do BRB. O que acontece? Naturalmente, o cara que está se preparando para o concurso do BRB, ele fica meio que out para outros concursos. Por quê? Porque não cai direito administrativo, não cai direito constitucional, não cai algumas legislações específicas de alguns órgãos, né, como TJDFT, não vai cair legislação do TJDFT, obviamente, não cai se o cara está objetivando aqui o TCU, não vai cair direito penal, direito civil, processual penal, enfim, não cai processual civil, aliás, não tem processual penal, mas processual civil, controle externo, auditoria, não vai ter essas matérias. Então, o que eu sugiro que você faça? Se o seu concurso, que é o seu foco de verdade agora, que é o que você acha que você não pode deixar de se dedicar a ele, você faz o seguinte, ó, estuda ele até chegar, para quem é meu mentorado, até chegar na fase 3. Chegou na fase 3, aí é possível você começar a incorporar outras matérias, outras disciplinas. Para quem está achando para a polícia, por exemplo, não, o meu objetivo é a polícia, mas se der, eu quero fazer outra coisa também. Então o que você faz? É PF e depois a PCDF que não tem ainda data para acontecer. Então você faz assim, ó, primeiro você vence o edital da PF até chegar na fase 3. Depois você vai incorporando eventualmente uma matéria ou outra da PCDF, de modo que você consiga fazer um trabalho de manutenção do que você já viu da PF, né, baseado em revisões às custas dos seus resumos e também das questões que você vai fazendo, e você vai incorporando agora na fase 1 novas disciplinas. Ou seja, é um trabalho meio meticuloso e de equalização que você vai fazendo. Ou seja, primeiro você garante o que você quer, depois você vai abrindo o leque de opções para poder enfrentar novos certames, novos concursos que eventualmente também venham a te interessar no futuro e que estão ainda um tanto quanto incertos. Como, por exemplo, Senado, Câmara, TCU estão mais incertos nesse momento de data e o BRB é muito provável que aconteça no segundo semestre. Eu estou falando isso por conhecimento de mentorados meus que passaram no último concurso e que estão lá dentro agora, né? E que me passaram essa informação. Então, o caminho mais correto a ser feito é basicamente esse. Você precisa, então, primeiro vencer o conteúdo do BRB, depois, paulatinamente, você vai incorporando direito constitucional, administrativo, eventualmente inglês e outras matérias que sejam interessantes para fazer essas provas que também te interessem no futuro seguinte, no futuro próximo. Beleza? Então, assim, nesse cenário que nós estamos, é sim interessante, portanto, que você se dedique a uma diversificação maior no seu leque de opções de concurso. Só que tem que ser feito dessa forma que eu falei, com responsabilidade. Primeiro, você mata aquilo que te interessa, quem ia fazer a prova da PGDF. Você já viu o conteúdo inteiro, já fez as 3 fases, né? Já está com a taxa de acertos bem alta. Aliás, é o seguinte, esse é um tema curioso, né? Taxa de acertos. Qual a taxa de acertos você deve buscar como garantia de que você está dentro do concurso, né? Que você não deve ficar de fora. 85% no padrão CESP. Com essa taxa, você deve buscar, inclusive, as primeiras colocações, tá certo? Entre 80% e 85% você deve estar dentro. Né? Logicamente, quanto mais próximo do 85%, mais garantido do que próximo do 80%, tá certo? Apenas para ficar como um ponto aí de referência para vocês, tá bom? Temos mais 2 questões para a gente fechar a nossa live de hoje. A próxima questão, aliás, é o seguinte, se alguém tiver mais alguma questão, pode mandar aí, que se der tempo eu ainda faço mais alguma questão além das 7 que eu tinha aqui programadas inicialmente, tá bom? Vamos lá, o próximo. O treino de redação deve ser feito com que frequência? Então, redação aqui, deixa eu aproveitar, né? Eu até fiz um comentário lá. Redação aqui, que a pessoa quis dizer, na verdade, assim, é redação discursiva, né? Porque, e eu estou fazendo questão de usar o termo discursiva, porque provas discursivas, por exemplo, estudo de caso da FCC, prova discursiva do CESP, não são uma prova de redação. Você até precisa ser
correto gramaticalmente, mas não são prova de redação. Não é aquele padrão que você tem que ter uma introdução, desenvolvimento e conclusão. Na verdade é o seguinte, o cara cobrou lá letras A, B, C, D. O que você tem que fazer? Você tem que responder aquelas letras A, B, C, D. Aliás, quanto mais organizado for a sua resposta, mais chance você tem de ganhar os pontos da questão. Porque eu sempre costumo dizer o seguinte, cara, é o seguinte, ó, veja bem, ó. Você tem uma letra horrível, né? Tem alguns mentorados meus, o cara manda a redação para mim, eu peço para ver, e eu vejo, cara, porra, a redação do cara eu não consigo ler nada. Se tu chegar com uma redação, com um texto desse aqui pro examinador, ele vai ficar de saco cheio de ler a tua redação, tentar adivinhar o que tu escreveu e já vai te detonar. Tu acha que ele vai ter boa vontade? Na verdade, ele não quer ler, ele não quer ter trabalho, tá certo? Então é muito mais importante que vocês considerem o seguinte. Primeira coisa, né? Você tem que se preocupar com a sua letra para que ela seja compreensível. Segunda coisa, não se preocupe, portanto, com essa estrutura de redação padrão. Tem que ser uma redação que seja atendendo aos quesitos que foram pedidos no comando da questão, tá certo? Muito bem. Qual a frequência, portanto, agora? A frequência é o seguinte, ó. A Jade vai sair, diz que é formada na área da saúde, diz que é minha fã. Muito obrigado. É um prazer imenso de você estar aqui, tá certo? Acompanhando essa live. Muito obrigado mesmo pela companhia. Vejam bem, quanto mais distante, menor a frequência. Quanto mais próximo, maior a frequência. É uma coisa óbvia, né? Mas qual seria, portanto, a frequência? Digamos o seguinte, ó, perto da prova, então assim, no último mês antes da prova, todo final de semana. Até por uma questão de você acostumar seu corpo, seu organismo com o que vai acontecer no dia da prova. Então é muito importante que você separe, inclusive, o mesmo dia da semana, o mesmo horário. Você tem que treinar dessa forma, para que seu corpo esteja habituado a fazer o esforço que você vai ter que executar no dia da prova. Vou ter que ficar 4h30 sentados lá, respondendo a prova objetiva mais a discursiva. Então é exatamente isso que você vai fazer. A prova começa aqui, ó, 13 horas, vai acabar quanto? 17h30, domingo. Então é assim que você vai fazer, ó. No mês que antecede a prova, um mês antes você faz, todo domingo você vai fazer isso. E antes disso, o que você faz? Você pode ir passando de acordo com, dois critérios são importantes aqui, ó. Em que fase da preparação você está e também da sua maturidade com os assuntos, né? Ou seja, é importante que você leve em consideração que se você está muito atrasado em relação ao conteúdo, não adianta querer fazer simulado agora. A técnica que eu uso com os meus mentorados é a seguinte, ó, a gente só começa a fazer simulado quando já tem 70% das disciplinas na fase 2. Ou seja, você já viu o conteúdo pelo menos de 70% do edital, né? 70% a 75% do edital mais ou menos, eu já começo a fazer simulado. Por que eu não faço antes disso? Porque você vai errar muito. Ao invés de usar aquilo como uma forma de te estimular, você vai ficar desestimulado, porque você vai errar tanto que você vai achar, eu tô fora, não tem como eu fazer essa prova. Então, assim, só vale a pena você começar a fazer simulado quando você tem pelo menos 70% a 75% do conteúdo do edital visto. Aí sim você já pode começar a executar simulados. Numa periodicidade que seria menos frequente, talvez um por semana, um por mês, melhor dizendo, né? Um a cada 2 meses. Dependendo da distância, não tem nem previsão de acontecer o concurso, não sabe a mínima ideia de quando é que vai acontecer. Faz um por mês. Para quem está estudando, por exemplo, o TCU, para o Senado, minha recomendação, tenta fazer pelo menos um por mês, né? Enquanto ainda estamos aqui nesse cenário mais incerto. Quem vai fazer, por exemplo, TJ do Rio, né? que já tem uma previsão, já teve inscrições que aconteceram, é um concurso certo, não sei o que que eu estimulo. Por enquanto, ainda também um por mês. Assim que a situação da pandemia começar a melhorar, começar a ficar mais tranquilo, começa a fazer 2 por mês. Quando chegar ali, né? Quando for anunciada a data, você começa a fazer um por semana, né? Às vezes, se estiver se sentindo cansado, pega um final de semana para descansar, não pode também se desgastar a ponto de chegar no dia da prova morto, né? Então você tem que ter essa consideração que é importante de você levar em conta também as suas limitações físicas, né? Para esse processo. Beleza? Espero ter respondido também essa aí. Próxima questão é: a lista de aprovagem de TI roda bem menos que outros cargos. Isso desanima muito. Bom, eu já comentei a respeito dessa questão de outros concursos, né? Disse que é importante que vocês se considerem aptos agora a disputar outros concursos, outras provas. Para quem é da área de TI, dá para fazer a área policial tranquilamente, como as coisas estão se encaminhando. É possível, talvez, até se aventurar, para quem estava na área de TI e ia fazer TCU, se aventurar na área geral. Claro que vai ter trabalho para ver outras matérias, tem um conjunto grande de matérias, mas o que eu estou sugerindo? É que se você pega uma contabilidade geral, por exemplo, você consegue, só com essa disciplina a mais, e com AF, por exemplo, você já consegue disputar o TCE de Santa Catarina. Ou seja, com 1, 2, 3 disciplinas, você já consegue atender a mais 2, 3, 4, 5 concursos diferentes.
Então, esse tipo de análise é importante para que vocês consigam direcionar melhor os seus esforços, de modo que vocês não fiquem simplesmente, né, igual barata tonta que fica. E aí é o seguinte, tem aquela velha promiscuidade editalícia, né? Assim, sai um edital novo, o cara vai lá fazer. Né? Tem alguns ex-alunos meus, não mentorados, mas alunos meus que os caras são assim, ó, todo concurso que aparece o cara vai lá fazer. Nunca se prepara adequadamente para nenhum. Nunca faz um processo de trabalho de médio e longo prazo para poder de fato ser aprovado e sair dessa vida de concurseiro e passar a ser um cara que usufrui realmente do cargo público como uma forma de servir a sociedade e também de ter uma vida mais sossegada, mais tranquila e com qualidade, né? Enfim. Então é muito importante levar em consideração. Deixa eu ver que acho que tem algumas questões que foram colocadas aqui. Vamos lá. Falando aqui, ó. Conteúdo BRB, conteúdo similar ao do último concurso ou possivelmente procurar por um outro perfil de profissional. Eu apostaria primeiro em você, assim, ó, não dá para dizer porque é o seguinte, ó, vamos lá. O perfil que nós tínhamos antes dessa última prova de 2019 era um perfil de prova diferente. Né? O CESP fez esse concurso acho que 2011, 2013, se eu não estou enganado, e era uma prova diferente. Eram outras disciplinas e agora 2019 vem com um viés bem mais técnico, né? Em essa questão de baixa plataforma, não sei o quê. E aí o que eu sugiro? Sugiro o seguinte, primeira coisa, você tem que vencer o edital do BRB, né? Depois, o que você faz? Pega os editais mais antigos e tenta vencer também. Né? Ou seja, complementa com aqueles conhecimentos que estavam no edital antigo. Porque você garante que, seja com o novo, seja com aquilo que aconteceu no velho, você está muito bem preparado. Mas aí como é que é esse processo que você tem que fazer? Exatamente como eu falei agora há pouco, né? Ou seja, quando você vai fazer novos concursos, o processo é o mesmo. Você primeiro tem que vencer o edital do último concurso, executa até chegar na fase 3, que é a fase em que você consegue estudar só resolvendo questões e eventualmente dando uma olhada nos seus resumos, né? De vez em quando olhando nos seus resumos. E depois que você entrou nessa fase, agora você pode pegar e incorporar novas matérias, novos conteúdos que aconteceram nos editais anteriores. E assim, paulatinamente, de forma dosada e inteligente, você consegue se preparar para fazer essa prova com bastante antecedência. Né? Estamos iniciando quase o mês de abril, começa amanhã. É possível, então, acredito que num prazo de 4, 5 meses, você está muito bem preparado. Isso daria mais ou menos ali, lá pelo mês de agosto, mês de setembro, estaria muito bem preparado. Se a prova for antes, eu honestamente não acredito que ela aconteça antes de setembro, tá certo? Então, acredito que essa prova deve acontecer lá para outubro. Seria talvez o prazo mais provável dela acontecer. E aí eu acho que tem boas chances quem começar a se preparar a partir de amanhã está muito bem preparado para isso. Repito, né, tem um curso Dominando TI, a promoção acaba hoje, 50% de desconto. Tem um curso do Dominando TI que foi voltado para esse concurso no último certame, né, em 2019. Um curso baseado em exercício, portanto é um curso mais rápido, um curso, portanto, muito focado na banca que fez a última prova. Aliás, outra questão, né, que ainda falando sobre BRB, que eu acho que é importante para vocês, né? O que eu tenho orientado os meus mentorados? Primeiro você tem que fazer as questões do IADES. Resolva as questões do IADES para os temas que estão previstos no edital. Depois que você fez isso, o que você faz? Você complementa com o CESP. Por quê? Porque o CESP está ganhando todos os concursos, né? Virou uma espécie de bicho-papão. Praticamente todas as provas têm sido ganhas por eles. Então é muito importante que vocês tenham conhecimento dessa banca, né, como referência, porque naturalmente a chance dela ganhar é gigantesca, né, dele ganhar é gigantesca. Então assim, primeira coisa, faz o IADES porque ganhou o último, e é um competidor que deve estar no páreo também para fazer essa última prova. Não houve problemas, o concurso transcorreu com naturalidade, né, com tranquilidade. Então é uma aposta muito boa, muito interessante, mas tem um CESP também por fora ali. Então assim, o que você faz? Primeiro, faz as questões de IADES, são um número bem menor de questões, depois você complementa com o CESP. E aí você consegue ter uma boa preparação. Tranquilo, pessoal? Bom, para fechar nossa live de hoje, né, eu vou, já falei a respeito, tem um ponto aqui que eu gostaria de tratar, que é justamente sobre essa questão de um cego guiando outro cego, né? Hoje eu estava acompanhando, de vez em quando eu vejo live dos outros, assim, comecei a assistir a live de um cara que é famoso aí, né, que dá aula de técnica de estudo aqui em Brasília, aliás dá para o Brasil inteiro, né, porque ele está num curso muito grande, e o cara comentou que quando você chega no nível avançado, você resolve menos questões, ele diz assim, ó, que a quantidade de questões que você resolve no processo de preparação é mais ou menos uma curva assim, ó. Você começa, vai aumentando, 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 até chegar a um máximo, aí depois você diminui. Você diminui e fica num platô aqui embaixo. Isso para mim é uma coisa que não vai aos arrepios da lógica, por um motivo muito simples, né? Pensem comigo. Vejam só. Se você começa sem conhecimento algum,
Então você vai resolver poucas questões no começo, por quê? Porque toda questão que você erra, você tem um trabalhão imenso ali de aprender como é que resolve aquela questão. Então isso vai fazer com que as questões demandem mais tempo. Então naturalmente você começa resolvendo poucas questões. E à medida que você vai resolvendo mais e mais e mais, que você vai se assenhorando dos assuntos e vai ficando mais competente, né? Seja porque já resolveu muitas questões, seja porque você já realmente conseguiu adquirir um bom nível de maturidade naqueles temas, você consegue resolver questões numa velocidade muito maior e, portanto, resolve mais questões. À medida que você vai ficando cada vez mais especializado nos assuntos e mais acostumado com a banca, a tendência é de que você cada vez aumente mais. Lógico, você está no nível de preparação lá no final, está resolvendo as questões mais difíceis. Beleza, ok. Então, eventualmente, pontualmente, uma prova ou outra, isso vai fazendo com que você tenha talvez uma prova que você responda mais lentamente, porque você foi lá e verificar alguns erros que você cometeu, você perdeu tempo investigando, mas a tendência é que você mantenha um ritmo forte de resolução de questões, resolvendo muitas questões. Por quê? Porque raramente você tem questões difíceis o tempo todo. Isso é um ponto muito importante, pessoal, coisa que as pessoas não consideram. As questões de prova de concurso, a maioria, 60%, 70% dessas questões, não são questões de nível difícil, são questões fáceis ou de nível mediano. As questões de nível difícil são 10%, 20% da prova no máximo. Então é muito importante que vocês, considerando isso, entendam que à medida que o processo de preparação vai avançando, você vai resolvendo mais questões, né? Isso, portanto, é apenas para vocês verem, para ilustrar. E é uma coisa razoável de se imaginar, né? Para vocês ilustrarem o quanto que existe gente que tem até um carimbo de especialista dado pelo mercado, né? E acaba às vezes cometendo alguns deslizes como esse tipo aí, tá bom? Mas vamos lá, só para fechar então essa live, eu voltaria a pedir novamente mais uma vez, né? A live vai ficar salva, eu vou postar aqui no IGTV e vou postar no meu canal do YouTube. O canal do YouTube é muito mais fácil de vocês conseguirem encontrar conteúdo. Eu postei um vídeo muito bacana na semana passada, tratando a respeito, uma questão mais de mindset, né? De como você deve encarar as adversidades, especialmente quando você sofre uma derrota porque fez uma prova e não conseguiu aprovação. Como é que você deve encarar aquilo da forma correta, né? Às vezes nós temos a percepção de que aquilo é como se fosse uma derrota final e acabou tudo, e isso não é verdade. Assista esse vídeo, é um vídeo muito bacana, foi o último que eu postei, que eu acho que vai ajudar vocês, não somente com a questão de concurso, mas com diversos outros problemas que a gente enfrenta ao longo da vida, e às vezes a gente acha que chegou ao fim, né? Um relacionamento que não deu certo, etc. Enfim, vale a pena para assistir, tá certo? E só para enfatizar, assinem o meu canal, né? Tornem-se assinantes, vai lá, ativa o sininho e mais uma vez, Dominando TI, a promoção acaba hoje, né? Para quem tiver interesse, eu estou gravando alguns cursos novos, né? Inclusive curso para PF, devo gravar, se não na semana que vem, devo gravar um novo curso aí para PF, só de questões da parte de segurança e rede de computadores para informática da PF. Isso vai estar lá na plataforma, mas quem já for assinante, né, pegou a assinatura, vai ter tudo isso de forma muito mais barata e acessível, tá bom? Então os cursos novos que forem incorporados à plataforma, todos estarão dentro dessa assinatura. Pessoal, muito obrigado. Agradeço aqui o meu amigo aqui que acabou de mandar uma mensagem dizendo que estava agradecendo os ensinamentos. Sempre agradeço a companhia de vocês, é sempre muito, muito bom. Me sinto muito privilegiado por ter a companhia de todos vocês, né? Batemos aqui às vezes um pico mais de 20 pessoas. Para quem não é um curso que está acontecendo, mas eu agradeço demais a presença de todos vocês. O Anderson aqui, perito criminal. Poxa, o Anderson está aqui dizendo que é perito criminal por minha causa. Poxa, meu, que prazer, Anderson. Muita satisfação de ter você aqui. Fico muito feliz. Aliás, de ter dado algum tipo de participação, colaboração para que você tivesse alcançado esse tão grande objetivo, né? Eu costumo dizer que é um dos santo grau aí do pessoal que é da área de TI, né? De passar para perito da PF. Eu fico muito satisfeito em saber disso, tá bom? Pessoal, muito obrigado então, mais uma vez, fiquem com Deus. Próxima semana temos mais live, vou mandar então uma nova enquete, né, pedindo mais temas, e a gente tá junto sempre aí, tá bom? Fiquem com Deus e até mais. Opa, Digão aprovado no MPU, graças a mim. Oh, poxa, Digão encontro nas festas por aí, o cara já tá curtindo a vida há bastante tempo, né? Muito bom. Pessoal, muito obrigado mais uma vez, fiquem com Deus, né? Aproveitem que essa semana é uma Semana Santa para quem é católico, eu não sou, mas obviamente respeito a religião e quem segue aqui os ditames, né, do ritual católico, né? Então aproveitem para estudar, aproveitem também para curtir com as suas famílias, ficarem próximos deles, né? E fiquem com Deus, um prazer imenso estar com vocês, até mais.